Quem quiser me acompanhar, nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. O ruim de fazer essas coisas, essa homenagem para a sogra, é porque ela está com um problema de memória, ela esquece. Nem vai oferecer janta para mim depois, que nem vai lembrar que eu falei. Para você ver que eu estou fazendo sem interesse. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Nós já temos lá no telão, quem quiser acompanhar, aqueles que estão com a Bíblia aí de papel aí, procurem. João fica ali depois de Gênesis, um pouquinho antes do Apocalipse. Amém? Quem procurou achou aí? Amém? O texto diz assim: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Você crê nessa palavra? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos na tua presença, recebendo de ti uma porção do teu conhecimento, da tua sabedoria. Que tu encontres, Senhor, no nosso coração disponibilidade para nos usar como uma ferramenta nas tuas mãos. Que tudo aquilo que tu entregue a cada um de nós, Senhor, essa noite, flua e seja, Senhor, entregue a muitos que ainda não te conhecem, mas através daquilo que tu vai colocar no nosso coração, Senhor, vão encontrar um Deus que ama, que perdoa, que espera de volta aquele que está perdido. Que nós sejamos a tua mão estendida àquele que precisa, e que nós sejamos assim, Senhor, servos entregues a ti para a tua obra até que tu volte. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome poderoso de Jesus, amém. Quando nós começamos a nos aprofundar nessa palavra e no conhecimento do Senhor, claro que toda a palavra do Senhor, ela vem para nos trazer algo importante: conhecimento, sabedoria, um abrir de olhos, um abrir de coração, uma entrega genuína daquele que entendeu para que é chamado, a quem serve, para onde vai, o que tem que fazer para chegar até lá, com honra ao Senhor por ter nos convidado a participar dessa festa que eu sempre digo que é o Evangelho, com todas as suas dificuldades, as suas correrias, como qualquer festa que você programa para fazer, há uma grande correria para que ela aconteça, mas quando ela acontece, os convidados vêm, tudo é servido e tudo acaba bem, há um descanso a cada um de nós pela satisfação daquilo que foi feito. E assim é o Evangelho. A nossa vida tem dificuldades, tem correrias, tem muitas coisas que a gente sofre, aflições, a palavra é clara sobre isso, mas quando a gente vê alguém se convertendo, alguém recebendo uma palavra através da nossa vida, há uma satisfação e gera em nós aquela paz que excede todo entendimento. As coisas foram tão conturbadas, mas no final da festa, sempre teve um que pegou um salgadinho, um docinho e saboreou aquilo que era poderoso e nada mais é do que a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor tem esse poder. E nessa palavra, quando a gente começa a olhar, a gente começa a ver que o Senhor não chama aqueles que estão prontos. O Senhor nunca está atrás de quem está pronto. O Senhor nunca está atrás daquele que são os perfeitos, os sem defeitos. O Senhor nunca está procurando pessoas que são totalmente alinhadas, com uma beleza, com uma postura, com um jeito de andar, de falar diferenciado. O Senhor não está procurando pessoas que já estão resolvidas. O Senhor não está procurando perfeição. O Senhor nesse texto nos deixa claro que Ele chama aqueles que são os sedentos, aquele que está com sede, aquele que está buscando uma fonte que tire dele a sede, tira dele uma fome, que não se consegue saciar em nenhum lugar. E isso não está ligado à perfeição, à beleza, à estética, à altura, cabelos, olho verde, olho claro, olho escuro. Está atrelado a um coração que, quando entrega algo poderoso ao Senhor, que é a própria vida, ao se encontrar com a palavra do Senhor, recebe dele tudo aquilo que Ele prometeu ainda no ventre da mãe. Um propósito, um chamado, um destino para que cada um de nós percorra nessa vida, entregando tudo aquilo que Ele derrama sobre a nossa vida, porque Ele nos chamou para transbordar. Quando Ele fala que busca sedentos, Ele quer que a gente entenda que sede não tem nada a ver com religião. Ele não quer que você seja sedento por religião, porque senão você vira um religioso. Ele, quando fala aquele que tem sede, vinde a mim, Ele está chamando aquele que se encontra
vazio. Ele está chamando aqueles que nessa correria do dia a dia se encontram inquietos com as coisas que vivem. Nada satisfaz, tudo incomoda, tudo preocupa. Não consegue passar um minuto sossegado, não consegue ter um sono tranquilo durante a noite, porque a inquietação de todas aquelas coisas que enfrenta tira a paz de todos os lados. O Senhor tem procurado a nós o entendimento que a palavra dele vem para matar a nossa sede de todas essas coisas. Ele está procurando aquele que muitas vezes se deita com as coisas aparentemente resolvidas, mas ainda com aquele sentimento que tem algo que não encontrou. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não nos encontramos vazios, inquietos, ou aquele que talvez tenha tanta coisa, a área financeira está tranquila, o casamento está indo bem, os filhos estão sendo criados, está tudo encaminhado, está tudo certo, mas na hora de deitar, vem aquela sensação de que falta alguma coisa. Sabe aquela cereja do bolo? Ainda está faltando um detalhe. É esse vazio que o Senhor quer que a gente identifique para buscar nele, que é a fonte, a única fonte que nos alimenta ao ponto de nos preencher completamente em todas as áreas. Independente das coisas que você enfrenta, que você vai passar e que você vai ter que encarar na vida, em todas elas, quando você está em Cristo Jesus, que é a fonte verdadeira de todas essas coisas, você consegue enfrentar sem desespero, sem um sentimento de vazio, porque já não é mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não fico mais inquieto, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então eu consigo caminhar, mesmo enfrentando tempestades, lutas, aflições. E eu passo por tudo isso porque eu creio que o Senhor é aquele que prometeu e disse que bastava que nós tivéssemos bom ânimo. E o nosso bom ânimo é crer na palavra do Senhor, que nos diz: se a gente buscar nele saciar a nossa sede, de nós fluirá rios. Ou seja, nós seremos aqueles que vão transbordar daquilo que o Senhor derrama no céu sobre nós. O Senhor está procurando nós um coração aquebrantado e calmo com todas as situações que passa, porque é de nós que o Senhor vai transbordar aquilo que vem do céu: o amor, a misericórdia, a graça, o perdão, a mão estendida, a casa aberta, o pai que está à frente da casa esperando o filho com um bom abraço e fazer uma festa grandiosa para aquele que se arrepende. O Senhor vai fazer através de cada um de nós. Mas quando a gente não entende isso, meu irmão, nós poderemos ter dinheiro, mas ainda vamos continuar com sede. Nós poderemos ter família, estar à frente do ministério, e mesmo assim isso não significa que nós não vamos ter sede. Nós vamos poder ter uma religião para chamar de sua, e mesmo assim nos sentir secos, porque não é isso que nos alimenta, não é isso que nos nutre, porque sede não tem nada a ver com aquilo que é externo. Sede é aquilo que está dentro, é a sede da alma, é a necessidade de estar em encontro com o Pai, de estar vivendo a promessa daquele que disse que ia para casa, mas deixaria a nós o Espírito Consolador. E onde está o Espírito Consolador, se não dentro de nós mesmos? E como é que eu faço para viver isso? Como é que eu faço para transbordar desse Espírito que eu já carrego? O que nós precisamos aprender essa noite através dessa palavra é que o problema nunca foi em ter sede. Nós vamos sentir sede sempre, porque o inimigo está sempre nos sobrecarregando com coisas do mundo para nos afastar do caminho do Senhor. É informações, é desejos, é vontades, é sonhos conturbados através de um coração que é enganoso e perverso. Então teremos sede sempre. Então o problema não é sentir sede, o problema é onde nós estamos buscando saciar essa sede. Qual é a fonte que nós estamos buscando? Hoje nós vemos uma realidade triste daqueles que não entenderam e ainda continuam buscando uma fonte errada. Tem gente tentando viver uma vida cheia, grandiosa, mas ainda continua se enchendo de coisas vazias. Parece uma coisa difícil de entender, mas tem gente buscando viver, buscando se alimentar em outras fontes, buscando viver coisas grandiosas, buscando viver uma vida cheia de tanta coisa, mas ao mesmo tempo tudo aquilo que ele busca para se encher o torna cada vez mais vazio.
Pessoas que estão se alimentando de aprovação. Quem busca se alimentar com outras fontes começa a viver igual quem não pode comer açúcar. Você sabia que o açúcar é algo que o corpo nem precisa, mas se você experimenta um pouco de açúcar durante a manhã, o corpo começa a te pedir o dia inteiro. E quando nós buscamos uma outra fonte, a gente nem precisa daquilo, mas aí o teu corpo, a tua carne começa a gerar em você um desejo para se alimentar sempre daquilo, para te afastar cada vez mais do Senhor. Tem gente buscando fonte de aprovação dos outros. O que gera ânimo para viver todo dia, o que gera ânimo de se levantar, de se alegrar, é que os outros estão aprovando aquilo que está sendo feito. Está precisando muitas vezes de validação, gente que valida aquilo que faz. Eu não vou caminhar porque eu preciso que alguém me diga que eu estou fazendo certo. Eu preciso ouvir de alguém, porque a fonte é outra, porque se a fonte fosse Cristo Jesus, a confirmação já vinha de dentro, é o Espírito Santo já conduzindo, dizendo o que é certo e o que é errado, mas tem gente buscando validação de outra fonte. E essa validação nunca vem, porque o espírito do maligno quer nos deixar viver confusos mesmo, para que a gente não saia do lugar, ele quer que a gente fique paralisado. E a fonte do Senhor quer que a gente seja um rio que flua por toda uma vida. Nós vivemos se alimentando, e muita gente se alimenta de status. Hoje a gente vê na internet o quantos seguidores aquele tem, o outro tem. Quanto mais seguidores se torna mais importante. E às vezes você vai ver o conteúdo não tem conteúdo nenhum, mas é uma fonte que o povo já se acostumou a se alimentar. Água ruim não alimenta, só enfraquece, contamina. Mas tem muitos seguidores, porque aquilo que se busca é o que tem se achado. Gente buscando viver e se alimentar de reconhecimento, vivendo através de desempenho, gera meta para si mesmo. Gente que está vivendo totalmente sobre uma fonte totalmente errada. E quando isso ainda funciona, vai tudo bem. Quando você ainda busca a aprovação de alguém e encontra, quando você busca seguir fontes das redes sociais, você está enquadrado naquilo, está tudo certo. Quando você busca a validação de alguém e encontra alguém que valida aquilo que você faz, por mais que esteja errado, está indo tudo muito bem. Mas quando isso falta, porque aquilo que o inimigo te dá é um tempo curto, é provisório, é só para gerar engano. E quando todas essas ferramentas e todas essas fontes que você usa para se alimentar começam a falhar, porque elas não duram por uma vida toda, é só o Senhor que é eterno, e tudo que Ele nos dá é para vivermos uma vida eterna. O que não é dele, uma hora acaba. E quando isso acaba, a alegria vai embora, a paz vai embora, a paz desaparece. A identidade que nós temos em Cristo Jesus enfraquece. Aí você já não sabe mais quem é, você já não acredita mais no seu chamado, você já nem sabe mais o que é propósito, você já não se encaixa mais na igreja, aquilo que você ouve do pastor já não faz mais sentido, o teu devocional parece tempo perdido, você já não consegue mais entender, e aquilo que até então você lia na Bíblia e soltava os seus olhos como uma palavra viva, já não sai mais do lugar, parece um livro totalmente diferente do português que você está acostumado, já não entra mais, já não entende mais, nada mais faz sentido, porque as coisas começam a desandar. E por que acontecem essas coisas? Porque nós vivemos dependente daquilo que nunca deveria ter sido colocado como fonte da nossa vida. Nós buscamos fontes que não é a fonte verdadeira. A nossa fonte tem nome, é Jesus Cristo. Não existe outro, não existe outra, não existe uma genérica, não existe uma mais ou menos. É somente uma, para não gerar engano e nem dificuldade de você entender. A fonte tem nome, é Jesus Cristo. Tudo aquilo que você quer para crescer, para se desenvolver, para se nutrir, você não encontra em outro lugar. Mas quando não entendemos isso, meu irmão, é inevitável, a frustração vem. E aí você começa a viver uma frustração que chega a secar a tua alma. Você para os outros é alguém que sorri, se envolve em relacionamentos, toca a vida, mas por dentro
está seco. Por isso que tem tanta gente no nosso meio que você vê e quando descobre que houve um problema ao ponto de se suicidar, tirar a própria vida, você começa a pensar, mas como? Meu Deus, era tão legal, era tão feliz, treinava comigo na academia, era tão bonita, tinha um carrão, tinha uma vida boa, mas a fonte da alegria era outra, e inevitavelmente a fonte que não é Cristo Jesus, uma hora seca, e quando ela seca você, e aí a vida começa a se perder. A amargura de toda a desilusão de você ter tentado fazer uma coisa naquilo que não era para ter feito, endurece o coração, nada mais para você faz sentido, nem o próprio Evangelho, e é isso que o Senhor quer que a gente se atente, é isso que o inimigo quer fazer com você, descredibilizar aquilo que realmente tem crédito na nossa vida, o Evangelho, Cristo. A gente começa a viver um cansaço tão grande nas nossas escolhas erradas, que isso é inevitável, começa a abafar e abalar a nossa sensibilidade espiritual. Você já não entende mais o que é o Espírito Santo, o que é o capeta, e o que o capeta traz é tão confortável a você, porque a gente encontra conforto no pecado, que parece que é Deus falando. Não, está dando tudo certo, é o Senhor mesmo. Mas entenda, nem tudo que está dando certo é certo. Onde é que está o teu coração? Onde é que você tem se alimentado? Em lugares que trazem para você sempre uma palavra de conforto, ao ponto de dizer, sim, você está certo, vá, isso mesmo, faz isso, sim, sim. A nossa fonte que nós temos buscado sempre é uma fonte que só encontra sim, e nós somos filhos de um Deus que sabe dizer não. Um bom pai diz não. A primeira palavra lá no início de todas as coisas não foi nenhum sim, foi um não. Foi para Adão não ter comido o fruto. O Senhor está dizendo para você, não é agora. A fonte verdadeira que tem nome Jesus Cristo está dizendo para você, não é agora, eu não vou abrir a porta agora, eu não vou te dar esse acesso agora, eu não vou abrir essa porta de emprego agora, não vou te tirar desse lugar agora, eu não vou resolver o teu casamento agora, não vou te curar agora, não é agora, é no tempo dele, não é no nosso. Mas por que o Senhor está me fazendo sofrer? Não, Ele está fazendo você entender que precisamos crer naquilo que a gente não vê e naquilo que a gente não sabe quando vai acontecer, porque a minha fonte é Cristo Jesus, e quando eu creio nele, eu sei que no final de todas as coisas, o nome dele vai ser glorificado. Não é a minha satisfação, mas é honra para Ele. A fonte que nós vivemos é tão enganosa que eu preciso buscar satisfação em mim, em Cristo. É um milagre que tem que acontecer, tudo tem que dar certo, o meu carro não pode pifar, minha casa não pode estar um custo, meu casamento não pode ter problema, o meu filho não pode incomodar, porque agora eu sou crente. Meu irmão, crente até o diabo quer, o Senhor está esperando que você seja cristão. Cristão é aquele que se torna Cristo. Mesmo tendo que ser crucificado, não desobedeceu uma ordem direta do Pai. E o Senhor disse para você, vá por toda a terra e pregue o Evangelho. É pregando o Evangelho com um sorriso no rosto, mesmo sofrendo, porque sabe que a minha fonte é Cristo Jesus, e ela está me levando para fluir ao ponto de ir para casa. Quando a gente se alimenta daquilo que é ruim, inevitavelmente a gente transborda do que é ruim. O Senhor disse que nós somos chamados para transbordar. Quando o Senhor promete uma coisa, meu irmão, ela acontece. Só que você vai transbordar daquilo que você se alimenta. E quando a gente se alimenta da fonte errada, o que a gente transborda? Crítica. Tudo está ruim. Meu emprego está ruim, meu patrão é ruim, minha roupa está ruim, meu corpo está ruim, o lugar que eu estou é ruim, as pessoas que onde está perto de mim são ruins, a minha igreja é ruim, a cidade é ruim, o clima é ruim. Tudo é ruim. Quando a gente não se alimenta de Cristo Jesus, meu irmão, até a tua roupa vai vir para a igreja é ruim, ao ponto de você ficar em casa porque a roupa não é boa. O Senhor não está esperando ver a tua roupa, Ele está esperando ver o teu coração. Vista o que você tem de melhor, não espere ficar lindo e maravilhoso para os outros, mas se apresente como um verdadeiro adorador para o Senhor. Quando você entrega um coração entregue ao ponto de se aquebrantar ao Senhor, as coisas que Ele prometeu vão acontecer. Mas eu viro crítico de mim mesmo. Eu não sou capaz, eu não vou chegar, não dou conta, não vai dar certo, dá certo para todo mundo, para mim não dá. A gente se alimenta daquilo que é ruim, a gente começa a gerar em nós uma frieza. Nada mais me incomoda.
O irmão está sofrendo, faz parte. A situação do país está ruim, assim mesmo. A igreja está precisando de ajuda, servir, alguém faz. Frieza, não me importo com mais nada. Não entendo a grandiosidade daquilo que o Senhor colocou em mim. Se eu creio na palavra que diz que não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, e nele eu me torno uma nova criatura, ao ponto das coisas velhas ficarem para trás, eu não posso aceitar uma frieza, mas eu tenho que viver pelo algo que me aquece, e o que me aquece não é qualquer lenha, mas é o fogo do Espírito Santo de Deus que te impulsiona a todo dia ser alguém melhor. E isso não tem nada a ver com frieza. A gente se alimenta do que é ruim, a gente começa a viver sob comparação. A comparação está em todo quanto é lugar. Se tu prega, mas não pregou melhor do que eu, ou está pregando melhor que eu, ou tu gera um engano no teu coração de ego, dizendo que ninguém prega como você, ou você começa a se menosprezar, porque não acredita naquilo que o Senhor coloca no teu coração e começa a achar que está todo mundo pregando melhor que você, e não entende que cada um prega do seu jeito, porque o Senhor é a fonte que entrega a palavra, e Ele entrega para você de uma maneira e para outro de outra. Comparação, ou se compara melhor ou pior que alguém, e não entendeu que você não tem que ser melhor e pior que ninguém, você tem que vencer a você mesmo. Você tem que ser alguém melhor todo dia, buscando ser uma sua versão melhor, não comparada a ninguém, mas comparada a você mesmo. O que eu era ontem, o que eu fiz até terça-feira. Hoje, quarta-feira, eu estou terminando um dia melhor do que ontem, terça-feira. Não estou comparando com a outra, eu estou comparando a mim. Como é que eu era ontem, como é que eu estou sendo hoje? Fonte errada, comparação errada. A gente começa com essa comparação, comparamos nós mesmos a todas as coisas, tudo e qualquer coisa, e comparamos negativamente. A gente começa a se tornar inseguro. Não temos mais coragem de fazer nada, não tem coragem de dar um passo de fé, porque eu acho que não vai dar certo. A gente começa a encontrar conforto onde a gente está, e o Senhor nos chamou para estar em movimento, mas a fonte que eu me alimento é tão enganosa, que eu acho que onde eu cheguei está bom. Ou começa a gerar um orgulho dentro de mim. Eu sou bom demais, eu sou melhor. Não, se eu não pregar, meu Deus, pode fechar a igreja. Não, se eu não for na minha empresa, a empresa fecha. Não, se não for eu na minha família, tudo desaba. Não, se não for eu lá trabalhando onde eu estou, ninguém mais consegue fazer. Se torna o insubstituível, o autossuficiente. Fonte errada. Eu não consigo fazer nada, não consigo ir a lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. Eu só sou o que eu sou e consigo fazer o que eu faço porque o Senhor está em mim e encontra em mim disponibilidade para agir. É assim que você tem que pensar. Eu só estou aqui ministrando hoje para você porque o Senhor olhou para mim e disse assim: eu vou te usar um pouquinho. Porque eu, na minha vida, Jean, CPF, o que eu tenho para oferecer para você? Eu também passo pelas mesmas aflições, eu tenho os mesmos problemas, eu tenho coisa para resolver, eu tenho meus cansaços, eu tenho minhas vontades de desistir, mas eu não desisto. Por quê? Porque o Senhor, se não encontrar em mim disponibilidade, Ele vai levantar outro, e eu não quero perder de estar nessa festa do Evangelho. E é assim que você tem que pensar. Quando você se alimenta de Cristo Jesus, você pensa assim: eu tinha tudo para dar errado, estou dando certo porque o Senhor ainda vê em mim disponibilidade para me levar onde Ele quer. Mas eu preciso entender que eu nunca vou transbordar de algo que eu não estou bebendo. Você não vai transbordar de bênção se você se alimenta de coisa errada. Você não vai transbordar amor se você está se alimentando de ódio. Se de você está saindo ansiedade, pode ver, meu irmão, que você está bebendo de muita comparação. Você se compara aos outros, o irmãozinho do Instagram, e aí você fica ansioso porque você quer alcançar um padrão que está na internet, um padrão que o mundo colocou como algo que te coloca num topo onde você vai ser respeitado, e você não entendeu que você vai ser respeitado quando você fluir daquilo que você já recebeu pela graça e misericórdia do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Talvez você nunca tenha um carro importado, talvez você nunca tenha uma cobertura lá em Balneário Camboriú, mas onde você estiver, as pessoas vão receber o que não vão encontrar em uma cobertura em Balneário Camboriú. Você vai transbordar do Espírito Santo de Deus que está em você. Se você
e de você sai orgulho, meu irmão, pode ver que você está bebendo ego. A tua fonte é ego. E aí se torna orgulhoso demais. Eu sou melhor, eu sou mais linda, eu sou a mais bonita, eu sou mais inteligente. Fontes erradas. Quando você se torna frio demais, quando de você se torna essa fonte de frieza, pode ver que você já secou por dentro. Não tem mais sentimento, não entende mais o que é amor, não entende mais o que é compaixão, não sabe mais o que é orar e sorver pelo outro, entendendo que você carrega algo poderoso, e quando você ora, crendo, tudo aquilo que a pessoa está vivendo cai por terra em nome de Jesus, porque o Senhor disse que vocês farão coisas iguais e maiores do que eu fiz no meu nome, não é no seu. Se eu chegar em algum lugar dizendo, não, eu, Jean, oro, porque em nome do Jean Satanás vai sair, sai eu apanhando. Mas se eu declarar crendo que em nome de Jesus, o meu Deus é maior do que aquele que está ali, ele é obrigado a sair, porque não tem espaço, porque onde há luz, a escuridão não habita, o inimigo é obrigado a sair, porque ele sabe o nome de Jesus Cristo e sabe o poder que ele tem, aí ele vaza. Não é eu, mas é aquele que eu carrego. Não é você, mas é aquilo que tem dentro de você. Mas é uma opção de fonte. Jesus nos convida hoje para viver uma fonte. O Senhor nunca te prometeu ausência de problema. Se você recebeu um evangelho pregado dessa maneira, esquece, vou te dar uma notícia, pregar é errado para ti. Eu já falo algumas vezes e repito, tem gente que vem para a igreja, quando os negócios começam a acontecer, corre. Ai, minha vida está tão boa, fui para a igreja, oh, meu Deus, o diabo se levantou. Eu sempre brinco, né? O diabo nunca teve deitado, mas para a pessoa se levantou naquela hora. O diabo se levantou contra mim. Não, o diabo sempre teve contra você. É só que agora você conhece a verdade, e conhecendo a verdade, seus olhos se abrem e você começa a ver como a tua vida estava torta. Mas agora, em nome de Jesus, ela começa a andar para frente, em direção a Cristo Jesus. E o inimigo é obrigado a se levantar, se estava deitado, mas levanta para correr, porque agora em você ele não tem mais autoridade. Porque a sua fonte agora é outra. O Senhor nos promete é uma fonte interna. Ele fala assim, ó, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele prometeu que você estando nele, buscando ele como fonte verdadeira, ele vai fluir através de você como uma fonte de água viva para outros. Onde você estiver vai ser um ambiente de vida. Onde você estiver, as pessoas vão estar junto com você, porque o teu sorriso traz alegria, o brilho do teu olhar traz uma satisfação, faz as pessoas esquecerem do problema e começam a ver que há um Deus que faz a vida ainda caminhar mesmo na dificuldade, que mesmo que as coisas estiverem acontecendo tudo errado em você, não vai atingir e em você não vai fazer mal algum, porque você está estabilizado sobre a rocha que é Cristo Jesus, mas é através de você que sai exalando esse bom perfume de Cristo Jesus, que você encontra só nele, que é a fonte verdadeira. O Senhor nunca disse assim, nesse texto, em qualquer momento da palavra que você lê, de Gênesis a Apocalipse, venham resolver a vida. Vem aqui, nesse culto aqui, o pastor Jean aqui, que tu vai resolver a tua vida. Todo dia nós vamos ter aflição. O Senhor quer entregar para você uma promessa. Nele nós teremos vida eterna. Nessa vida nós vamos passar por muita coisa, porque é nessas coisas que o poder de Deus se manifesta. Senão como é que você vai mostrar que Deus faz, que Deus acontece, que Deus é o Deus do milagre, da cura, se você nunca passar por um problema? Mas quando você passar vivendo e recebendo dessa fonte chamada Cristo Jesus, nada vai impedir de o Senhor agir sobre a tua vida e através da tua vida. O Senhor faz um convite a cada um de nós: venham a mim. Ele não chamou você para vir no CI. Ele chamou você para vir a Ele, na presença dEle. E você estando aqui hoje, não é a placa do CI que vai salvar você. É a presença do Senhor que se faz presente nesse lugar. Aqui o Senhor tem liberdade, porque sabe que nós somos uma igreja que pregamos o evangelho verdadeiro, sem alterar nada. Só entregamos aquilo que Ele manda no nosso coração para ser entregue. Mas eu não consigo fazer nada por você. O alho não pode cantar, pode emocionar você, pode ajudar você a chegar num momento de adoração ao Senhor, mas é o Senhor que é a fonte de todas as coisas, que vai fazer você fluir por toda essa vida que você precisa, tirar você desse lugar de depressão, de tristeza, de dúvida, e gerar em você uma certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor.
A solução não é circunstancial, é espiritual. Você precisa mudar a fonte para viver uma vida totalmente diferente. Quem bebe pouco, transborda pouco, mas transborda, porque é uma promessa do Senhor e vai acontecer. Quem bebe só quando precisa, acaba secando quando as coisas apertam. É aquele que vem para a igreja só quando precisa, ora só quando precisa, jejua só quando precisa, chora só quando está no desespero precisando, e aí o Senhor age, ajuda, mas depois seca, porque não volta mais para a mesma fonte. E o Senhor está lá, em todo o tempo, fluindo, entregando a nós uma promessa, uma palavra, um propósito, um chamado, porque Ele é a fonte inesgotável de todas as coisas, mas Ele é inesgotável até a hora que nós tivermos fôlego de vida. Eu falo e repito, nós estamos numa fila invisível da morte, faz parte. Uma hora o nosso disjuntor vai cair, e aí você não vai ter mais tempo de se arrepender, de mudar o lugar onde você tem se alimentado. Onde é que você tem buscado alimento? Qual é a fonte? Está na hora de mudar. O Senhor está te chamando hoje para consertar e alinhar o teu desejo, de onde você tem se alimentado, onde você tem matado a sua sede. Quando a gente não entende isso, meu irmão, a gente só transborda daquilo que a gente vive, transborda de tudo que não presta. Mas quando você está em Cristo Jesus, você transborda mesmo na dor. Você já viu aquele crente que passa necessidade, está cheio de problema, o dinheiro curtinho, às vezes o dinheiro falta, come o pão bela adormecida, né? O pão dormido, começa macio, no final da semana já está duro, mas tu chega lá, ele está sempre sorrindo, tem sempre uma palavra de fé para te entregar, e aí tu fica pensando, meu Deus, eu tenho tanto e não tenho essa alegria. Por quê? Porque a tua fonte é outra. Quando a tua fonte é Cristo Jesus, você entende que todas as coisas, quando você precisa, o Senhor manda entregar na tua casa, então não precisa nem se preocupar. A palavra diz, para que você fica preocupado com o que vai vestir, o que vai beber, o que vai comer? Se até os pássaros que não fazem nada recebem, imagina vocês que são filhos. Quando você busca no Senhor, Ele sendo a fonte de todas as coisas, meu irmão, não se preocupa, na tua casa nunca faltará nada. Na tua mesa nunca vai faltar alguém sentado junto para fazer uma comunhão, porque sabe que na tua mesa é muito mais do que um alimento físico, mas é um alimento espiritual. O teu sorriso em Cristo Jesus vai salvar muita gente, porque a tua fonte mudou. A fonte, Cristo Jesus, já está dentro. Ele disse que ia para casa, mas deixava a nós o Espírito Consolador. Você já tem a fonte. Mas o Senhor é tão lindo, tão maravilhoso, tão gentil, que Ele não transborda a fonte de você sem você permitir. O Senhor espera, eu estou aqui, doido para transbordar, mas espera de nós uma permissão. Por isso que Ele diz que está à porta e bate. Quando a gente aceita, abre aquela porta pela qual a chave Ele entregou a nós, podendo abrir, Ele não abre, entregou a nós para nós termos poder de decisão. Mas quando eu decidi por Ele, Ele transborda e muda a minha vida. As coisas do mundo já não fazem mais sentido, têm existência, fazem parte, mas são ferramentas que o Senhor coloca para mim viver uma vida normal como qualquer um. Eu preciso trabalhar, vou ter sonho de comprar um carro, de melhorar a minha casa, conseguir um bom emprego, mas a minha fonte de felicidade é o Senhor, porque talvez o emprego novo não venha agora, talvez o carro bom não venha agora, talvez a casa maior que eu quero não aconteça agora, mas independente de qualquer coisa eu não tenho pressa, porque aquilo que eu preciso eu já recebi na cruz. Eu sou salvo em nome de Jesus. Quando nós entendemos isso, a gente entende a presença. Aí não é emoção, não é ambiente, não é a música, é Jesus. A gente não se abala mais, a gente já não chora por qualquer coisa, já não somos mais aqueles que vivem fazendo performance, mas somos verdadeiros adoradores que vivem em espírito e em verdade. Quando nós estamos vivendo uma vida totalmente errada, a gente perde a identidade. A gente começa a viver que a identidade é instável. O propósito de cada um de nós vira peso. Tu vir para a igreja servir é peso. Hoje, para aqueles que vivem na igreja e servem na igreja, deveria gerar uma briga no bom sentido, de querer ver quem é que vai participar na escala naquele dia. Não, eu que queria hoje. Tem uns irmãos aí, os cooperadores, o pessoal está servindo, tem gente brigando, não, quem vai ficar no estacionamento hoje sou eu. Não, eu quero ficar na recepção. Tinha que ter problema para o líder resolver que todo mundo quer servir.
Porque eu entendi que o Senhor podia chamar qualquer um, mas chamou a mim. Porque quando você se coloca a servir o Senhor, você está dizendo, não sou eu, mas Cristo está aqui. É você se apresentando e Cristo te usando para falar com alguém. Meu irmão, isso é tão grandioso que você não entendendo, você ainda não conseguiu se alimentar da fonte verdadeira. É Jesus chegando na sua casa dizendo assim, olha, hoje eu vou te usar, eu vou falar com fulano, e eu vou estar em você falando com essas pessoas, tu vai? Eu duvido que você não aceitaria. Se o Senhor chegasse para dizer, olha, eu vou te botar naquele trabalho, não é o salário que tu quer, mas nunca vai te faltar nada, eu vou prosperar, o teu dinheiro vai render muito mais que qualquer milhões que o mundo te oferecesse em outro serviço, mas eu quero tu lá, porque eu preciso converter o teu patrão, eu preciso mudar aquele ambiente, eu preciso colocar uma coluna naquele lugar, eu vou usar você. Eu duvido que você não aceitaria. Mas é porque a gente não vive no espiritual. Quem é da carne discerne da carne, mas quem é do espírito discerne no espírito. Quando eu entendo que a minha fonte é Cristo Jesus, eu entendo o que Ele quer, eu sei onde Ele vai me levar, e levando isso em consideração, eu não negocio, eu só obedeço, porque no fundo o nome dele vai ser glorificado e eu vou fazer parte disso. Nós temos que parar de viver numa guerra individual no meio de um coletivo que não quer nada com a gente. O mundo não quer você, ele quer parar você. Eu sempre falo, o inferno não foi feito nem para nós, a gente só vai de metido. Mas nós vivemos uma vida querendo sempre provar alguma coisa para alguém, que nós somos capazes, que eu sou forte, eu mereço, eu venci. Você já se perguntou o que o Senhor quer de você? Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu preciso provar para os outros que eu sou vencedor? Eu só preciso mostrar para os outros que a alegria que eu vivo tem um lugar direto, tem um ponto de referência. As pessoas vão querer saber de onde é que você tem tirado essa alegria, por mais que venha a tua vida, não tem nada no padrão humano de destaque. Não consegue olhar para você e identificar a tua alegria. Às vezes vê você saindo do trabalho com um carrinho mais simples, às vezes vê de bicicleta, às vezes anda de ônibus ainda, e vê você com um sorriso, aquilo aí irrita o mundo. Aí eles olham para nós e dizem assim, esses crentes tolos, todo vida rindo, são uns tolos. Aí, rindo aí, coisa tola, falando sozinho na estrada. Porque não entenderam que nós não estamos sozinhos. Eu não falo sozinho, eu falo com o Espírito Santo de Deus. E não dou bola para quem está olhando, porque a minha fonte não é a satisfação do povo, a minha fonte é a satisfação de Cristo. Eu falo com Ele, eu choro com Ele, eu lamento com Ele, eu reclamo com Ele, mas em todo o tempo eu adoro Ele, porque Ele é a minha fonte. Eu não preciso mostrar nada para ninguém, eu só preciso ser alguém que tem disponibilidade para o Senhor agir, porque aí as pessoas vão ver em mim aquilo que o Senhor quer que eles vejam: caráter, honestidade, calma, mansidão. Honestidade ao ponto de eu estar em qualquer lugar, e em qualquer lugar as pessoas podem confiar em mim, não só coisas de valores monetárias, mas valores naquilo que é falado. Pessoas hoje precisam desabafar com alguém, meu irmão, desabafa com o crente, e o crente é aquele que fala para todo mundo. O Senhor está esperando um cristão que seja como Cristo. Aquilo que você fala para Cristo ninguém sabe, porque você não é filho de um Deus fofoqueiro. E o Senhor espera de nós que sejamos igual à fonte quando nós se alimentamos. Se eu me alimento daquele que é fiel, eu sou fiel. Como é que você tem sido nessa sociedade? Alguém que as pessoas olham para você e veem alguém muito parecido com esse tal de Jesus? Ou as pessoas olham em você algo que não querem fazer igual, porque você é pior como qualquer um lá fora? De que fonte nós estamos se alimentando? A gente vive sempre querendo provar algo para alguém, e talvez está aí o segredo do teu cansaço. Quando a gente vive a vida toda querendo provar algo para alguém, a gente gera um cansaço inevitável, porque a gente não tem que viver provando nada para ninguém, a gente tem que viver adorando, obedecendo e seguindo a vontade do Senhor, porque ela é a única, boa, perfeita e agradável. E onde estamos nós? Chamado, meu irmão, ser uma fonte real e verdadeira, que é Cristo Jesus, vira um peso. Você viver o seu chamado é cansativo demais. Você ser honesto todo dia é cansativo demais. O mundo está tão perdido. E é isso que vai acontecer, a palavra vai se cumprir. A palavra diz que no fim dos tempos o amor de muitos vai se esfriar, e muita gente pensa que é lá fora.
Lá fora já não existe amor. O Senhor está chamando a atenção para nós que estamos aqui dentro, ao ponto que, eu estou tentando todo o tempo, estou tentando ser honesto, estou tentando ser certo, mas não vai, não acontece, não sei, eu estou quase cedendo. Está cedendo a o quê? O Senhor podia ter cedido também no Getsemane. Ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo, faça a tua vontade. Que todo dia, quando você quiser ceder aquilo que o inimigo coloca na tua vida como as facilidades que parecem ser Deus, ore ao Senhor e diga: Senhor, se for teu, me traz paz no coração, mas se não for, me mantenha firme, para mim não negociar os teus princípios, porque eles me levarão para casa. Mas isso é uma decisão. De qual fonte você tem se alimentado? Se a gente for olhar para a Bíblia, meu irmão, nós temos diversos exemplos. Tem gente que se alimentou do que era bom e continuou transbordando do que era bom, não trocou a fonte, recebeu o que era bom e continuou gerando o que era bom. Se a gente for olhar para Davi, antes de chegar ao trono, ele foi escolhido, foi ungido, foi honrado antes mesmo de chegar no trono, mas não deixou a honra subir a mente. Lá em Salmo 23:5, o que ele fala? Meu cálice transborda. Ele dava sempre honra e glória ao Senhor. Ele entendeu que a provisão vinha de Deus, a honra vinha de Deus, e a vitória que ele tinha sempre vinha de Deus. Quando foi perseguido, quando foi injustiçado, quando até foi traído pelo filho que queria tomar dele o poder e o trono, ele mesmo assim não mudou a fonte e continuou adorando ao Deus. Teve seus percursos, os seus pecados lá na frente, mas mesmo assim, na hora de se arrependeu a uma fonte só, era Deus. Recebeu o que era bom e se permaneceu buscando sempre a mesma fonte. Se a gente for olhar para José é um exemplo já diferente. A fonte dele era diferente. Só recebeu o que era ruim, viveu uma vida recebendo o que era ruim. Por isso que eu digo assim, às vezes a gente vem de um lugar que a fonte que nos alimenta é ruim. Às vezes você vem de uma família que só teve uma criação ruim, só ouviu coisa que não te alimentava direito, ouviu palavras de desânimo, palavras que muitas vezes dentro da nossa casa dizem: você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai dar nada certo, você não vai fazer nada, você não vai chegar, você não vai prosperar. Muitas vezes aonde nós estamos é uma fonte ruim. Mas mesmo assim, quando a gente entende que a nossa fonte única e verdadeira é o nosso Pai que está no céu e o nome dele é Jesus Cristo, a gente não se perde com nenhuma outra coisa que a gente recebe aqui nessa terra. José não recebeu o que era bom, foi traído, injustiçado, foi esquecido, foi rejeitado. Ele tinha todos os motivos para desanimar, se entristecer e fazer o momento de vingança quando se encontrou com os irmãos lá, quando já era governador do Egito. Mas sabe o que ele falou? Vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Entendeu o propósito? Entendeu que tudo aquilo que ele estava vivendo era para ele ser preparado para viver algo melhor lá fora. O que ele recebia era uma fonte contaminada, mas ele buscou viver pela fonte verdadeira, Deus, e honrou Deus em todo momento. Que você olha todo o texto falando de José, em todo lugar que ele estava, sempre se falava que o Espírito Santo de Deus se movia nele. Meu irmão, eu não sei onde você está, não sei de que família você vem, mas se a sua fonte verdadeira e única for Cristo Jesus, nada do que você recebe nessa terra vai mudar a tua essência. Você vai continuar fluindo, sendo filho e sendo herdeiro. José foi jogado no poço, mas a fonte verdadeira dele não mudou. Ele teve um sonho, e ele sabia que era Deus falando. Ele foi traído pelos irmãos, foi jogado num poço, mas a fonte que ele tinha que se agarrar era Deus, e ele sabia que era Deus falando, e ele continuou. Foi jogado no poço, mas a fonte dele não mudou. Ele foi vendido, a fonte não mudou, foi esquecido, e mesmo assim se permanecia firme no mesmo constância, no mesmo chamado. E assim ele viveu o que o Senhor tinha preparado para ele, que foi entregue lá atrás num sonho. Quem não muda a fonte não se deforma com o processo. O inimigo quer fazer a gente viver coisas terríveis para distorcer a nossa aparência, distorcer o nosso caráter, deformar
a nossa vida como filhos de Deus. Mas se você é fiel à fonte que é Cristo Jesus, você vai passar por muitas coisas. Elas não vão transformar e nem deformar você. Você vai continuar sendo filho, sendo herdeiro e sendo alguém polido como uma boa ferramenta, sendo usado nas mãos do Senhor para progredir e viver tudo aquilo que o Senhor colocou no teu coração como uma verdade. Você vai fluir. As promessas e o propósito do Senhor vão acontecer na tua vida. Mas a gente precisa ter discernimento espiritual. E para a gente terminar, a gente tem que saber com quem a gente pode falar. A gente tem que saber com quem a gente deve andar. João 2,24 diz assim, ó, Jesus não confiava a eles, pois conhecia todos. Jesus amava a todos, mas não dependia de todos. Amar é mandamento do Senhor. A dependência emocional é uma escolha. Quando nós temos a certeza que o Senhor é a nossa fonte de todas as coisas, eu não dependo, não confio, não me entrego, não abro a minha casa para qualquer um, não abro o meu coração para qualquer um. Eu abro para o Senhor, abro a minha casa para o Senhor, a minha mesa é primeiro para o Senhor, e aquele que Ele estabelece na minha vida, como os próximos, como aqueles que eu posso caminhar junto, eu vou seguir conforme a vontade dEle, mas eu não me abro para qualquer um, porque senão eu contamino a minha fonte e vou me perdendo. É claro que as pessoas são a nossa preocupação, mas entenda uma coisa, e isso fica guardado no teu coração: as pessoas não são nossas fontes. Pessoas não são suas fontes. Pessoas são nossas missões. A nossa fonte é Cristo Jesus. Você não vai procurar alegria em ninguém. É igual a história do casamento. Eu vou casar porque eu preciso ser feliz. Meu irmão, tu tem que casar porque tu é feliz. Tão feliz que tu precisa distribuir isso com alguém, senão tu explode de tanto amor. Porque você não pode procurar em alguém algo que não vai encontrar. A felicidade, a satisfação, o amor, a grandeza de viver feliz está na fonte, e a fonte é Cristo Jesus, não pessoas. Pessoas são nossa missão. Nós temos que fazê-las felizes, conhecer o amor, prosperar, caminhar, ser impulsionadas por aquilo que a gente carrega. Elas são missão e não fonte. A nossa fonte é Jesus. Talvez você chegou aqui essa noite cansado, desanimado, sem entender a tua vida até agora. Tudo parece estar dando errado. Muita coisa vivendo, fazendo os outros prosperar, parece que você não prospera, e isso gera para ti uma provação, uma frustração. Tem gerado dentro de você aquela vontade de voltar. Sabe aquela sensação, se eu pudesse voltar para o ventre da minha mãe, se eu tivesse resetar, começar tudo de novo. Mas não tem como. Você tem que começar a fazer certo daqui para frente. O Senhor está dizendo essa noite para cada um de nós: se você ou alguém de vocês tem sede, vinde a mim. A tua vida toda gerou em você uma sede, e você tem buscado beber tudo quanto é água e não deu certo. Está aí a tua resposta. O Senhor está dizendo que Ele é a fonte. Está com sede? Vinde a mim, Ele fala. E Ele está repetindo, não tem nada a ver com religião. O Senhor não está te chamando pela tua performance, pela tua capacidade, porque nós somos incapazes de ir para casa. Só vamos pela graça e misericórdia do Senhor. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores. Não vem pela aparência, não vem pela fonte. A tua fonte é Jesus. O que o Senhor espera de nós é alguém que transborde. E Ele nos deu o poder de transbordar. E o transbordar do Senhor é tão real, como eu falei para vocês, que a gente transborda de tudo. E a gente tem que escolher do que a gente vai transbordar. Essa semana nós saímos, eu e minha esposa, com um casal, muito amigo, conhecidos até de muita gente. Não vou falar o nome, que eu acho que não convém. E nós estávamos falando que numa das conversas, ele falou para nós falou para mim, né? A Lídia estava conversando com a esposa, eu estava conversando com ele, ele disse assim: a minha esposa acha que eu sou bobo demais, que eu abro o coração demais, ajudo demais as pessoas, não vejo maldade. Ela acha que eu sou bobo. Não é que eu sou bobo. Eu escolhi olhar para os outros com um olhar de amor, crendo que todo mundo tem algo de bom para dar. E quando não dá, tá bom, não me afeta. E está tudo certo.
E é tão grandioso porque ele é uma pessoa de coração generoso demais. E olha só como é algo muito sutil para a gente errar nessa receita que eu vou dizer para vocês, e a gente já acaba por aqui. O segredo não é nem tu não se envolver com aquilo que fazem para você, porque muita gente vai fechar a porta para nós, vai nos enganar, vai nos rejeitar. O segredo não está nem em você não se contaminar com aquilo que fazem para você. Isso até é fácil, a gente vai treinando todo dia e a gente fecha a porta para essas coisas. O pulo do gato está em eu dar aquilo que eu sei que é certo. Não aceitar o que os outros fazem para mim. Eu não gosto de ser traído, eu não gosto de ser enganado, mas às vezes eu não gosto e não quero viver, e quando fazem isso para mim, eu já estou preparado, já estou com um plano B se der tudo errado, porque eu já sei que as pessoas são assim também. Mas eu não querer ser assim, eu tenho que mudar de fonte. Eu saber conviver com gente que é traíra, que é falso, é fácil. Eu acordar todo dia querendo ser certo, ser caráter, amar, estender a mão, ajudar e ser uma pedra que dê suporte às pessoas e não uma pedra de tropeço, é uma decisão divina. E isso só existe se você buscar Senhor Jesus como fonte. Eu não sei você, como você chegou aqui, você sabe da sua vida, eu já tenho dificuldade de cuidar da minha. Mas eu falo para você, essa noite o Senhor te chamou aqui para te dizer: se você está com sede, vá até Ele, porque Ele é a fonte que vai tirar de você toda a sede daquilo que você tem buscado em outros lugares e não tem achado, porque Ele é o único lugar. Se você crê nessa palavra, eu convido você a ficar de pé.